Segunda carta de Paulo, à igreja que estava em Corinto, começa assim: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo junto com o nosso irmão Timóteo esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província de Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele, participamos de sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhes agradecerão as bênçãos que ele nos dará. É disto que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, e especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela franqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas espero que cheguem a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus vocês tenham orgulho de nós, como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para a minha viagem à Judeia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que ao fazer os meus planos penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo, não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos muito unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração. A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda. Amém? Começamos muito bem essa carta, né? É muito tremendo. E tem uma pergunta aqui. O quanto devemos amar as pessoas? No versículo 6, diz assim: Se sofremos é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Então, respondendo à pergunta, o quanto devemos amar as pessoas? A resposta essa pergunta não é tão difícil, mas a resposta pode ser: Paulo amava os irmãos da igreja de Corinto mais do que se podia esperar. Apesar de alguns ali não gostarem dele. Eles diziam que ele era um orador desagradável de ser ouvido e de aparência ruim.
Paulo, porém, levou muitos deles ao conhecimento de Jesus e começou uma igreja em Corinto. Paulo investiu um tempo além do limite esperado para fazer o que era melhor para o povo daquela cidade. O amor verdadeiramente não tem limites. Aquele que ama muitas vezes sofre e pode não ser apreciado por aqueles que amam. Muitos monumentos foram construídos para honrar pessoas que amaram muito, mas que não foram amadas com a mesma intensidade enquanto viveram. O mundo pode ser mau e até cruel para você, mas é um privilégio continuar amando esse mundo, porque Jesus o ama e porque ele morreu por este mundo. E quando aqui fala amando esse mundo, não é o mundo sistema que estamos falando, é o mundo pessoas que precisam do nosso amor. Por mais que isso seja difícil e sofredor pra gente, porque existe muita ingratidão no coração das pessoas. E a gente não pode ser movido pelo sentimento das pessoas. A gente não pode ser movido nem pelos nossos sentimentos. Nós precisamos ser movidos por racionalidade, né? Por obediência ao Senhor, por amor ao Senhor. Que é o único sentimento que é capaz de nos sustentar a continuar amando as pessoas, apesar das pessoas. Então, eu achei tremenda, assim, essa perguntinha com essa resposta aqui. Paulo não se em si mesmou, né? Não, as pessoas não gostam de mim, eu não tenho boa aparência. Ele não colocou obstáculos para continuar fazendo o que Deus o tinha lhe chamado para fazer. E hoje a gente tem medo de falar, a gente tem vergonha de falar, a gente tem muitas dificuldades. São todas legítimas, são todas reais, ok. Mas nós precisamos deixar de lado algumas vaidades, alguns orgulhos, alguns medos, né? Submeter esses medos aí ao amor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, que ele lança fora todo medo. E realmente encarar a missão que Deus deu a cada um de nós. Que mesmo que ela seja diferente na manifestação desse dom e dessa habilidade, mas todas convergem para o mesmo propósito, né? Que é pregar o evangelho, anunciar a palavra de Deus e abençoar vidas. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.